Nessa mesma época, 2 anos depois, a revista Manchete publica uma enquete que falava dos nossos jovens mais discutidos. Foi um levantamento feito para apontar os jovens promissores, as ideias revolucionárias daquele momento. Então, existe uma foto clássica da época, que tem Leila Diniz, Cacá Diegues, o ator Paulo José, e das artes plásticas tem um time muito especial. Tem Hélio Oiticica, Antônio Dias, Regina Vater, Carlos Vergara e, entre eles, Carmela Gross, o José Tarcísio. Bem, será que o José Tarcísio cometeu algum erro, piorou a sua trajetória, o seu trabalho, a partir de então? Eu acho que, na verdade, o que ocorre é um pouco essa história dos exílios, das permanências, dos retornos. Num dado momento, o José Tarcísio resolve, ele acha que ele tem que voltar e trabalhar aqui na sua própria terra. Mora um tempo aqui em Fortaleza, Aracati, volta para Fortaleza. E o que eu posso observar é o seguinte, que, na verdade, vários artistas, e nós temos outros, inclusive alguns aqui presentes, que retornaram, que, depois de estar fora daqui, desenvolveram uma trajetória fora, retornaram para cá e ficaram aqui, nem sempre eles são respeitados, reconhecidos, diferentemente de artistas que foram, venceram e ficaram por lá, né? Então, alguns casos que eu me lembro, e que também tudo isso eu acho que demonstra um vigor, uma pulsação, uma produção muito sintonizada com o momento, mesmo apesar da distância que o Ceará tem de alguns centros, que numa época foi Rio-São Paulo, hoje, em termos de artes plásticas, pode ser Rio-São Paulo, mas também Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Alguns nomes a gente pode destacar como artistas que partiram, saíram daqui, desenvolveram uma carreira fora e continuam sendo considerados tanto fora daqui como aqui. O caso do Leonilson, por exemplo, que é um artista que estuda em São Paulo, passa uma boa parte da sua juventude em São Paulo, mas sai para o mundo, tem conexões muito interessantes. Eu lembro que uma época eu encontrei com ele em São Paulo, junto com Luiz Hermano, com Antônio Dias. Ele tinha uma ligação grande com Antônio Dias, quer dizer, ele acompanhou Antônio Dias na Alemanha. Ele tinha essa preocupação de estar circulando, que eu acho que é uma característica das artes plásticas que muitas vezes que é impossível de se praticar, mas eu acho importante essa circulação, essa exibição em outras praças. Quer dizer, o artista, se ele fica num único lugar, ele acaba, de certa forma, não sendo mais uma novidade, não acrescentando, e talvez por isso ele passe a ser pouco valorizado, né? Mas a gente tem alguns casos nas artes plásticas também destacáveis. Por exemplo, Efraim Almeida, que é um artista hoje reconhecidíssimo, que está em circuitos importantes fora do Brasil, expõe constantemente aqui no Brasil, através de galerias importantes, Rio e São Paulo. Não posso deixar de citar aqui o Cérvulo Esmeraldo, que é um exemplo de artista também que, além de atuar aqui, isso você pode ver no que existem de obras públicas espalhadas pela cidade, é um artista que tem a sua ponte, hoje talvez menos, mas com a França, e volta e meia vai para lá, e
passou uma temporada importante em Paris, e outros que a gente pode também considerar, mesmo tendo ido e vindo, e também permanecido por aqui. O caso, por exemplo, eu cheguei a encontrar em São Paulo, uma época, Maurício Coutinho, que passou uma temporada por lá, o José Guedes, que volta e meia expõe em São Paulo, está sempre presente em eventos importantes, o Francisco Almeida, que recentemente tem aparecido em São Paulo em algumas ocasiões, Eduardo Frota, e há todo um universo de criadores que resistem, e mesmo sem sair daqui, talvez fosse o caso de as pessoas também terem um pouco mais de atenção fora daqui para com o que se faz aqui, em termos de produção plástica, até porque as pessoas nem sempre têm condições de irem morar fora e estudar e passar anos. Eu diria, inclusive, que hoje, o que o Zé Tarcísio e outros viveram nos anos 60 e 70, hoje a barra é muito mais pesada nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Não dá para chegar como se chegava há um tempo atrás com a malinha e cuia, né? E aí eu também queria falar de um resgate que eu venho fazendo, uma preocupação que eu venho tendo a partir de duas oportunidades que eu tive, em duas exposições realizadas de 2002 para cá, que foi trabalhar com o universo da arte, que para alguns é identificada como uma arte, como arte popular, alguns chamam de arte ingênua, outros tratam como espontânea, né? Eu me interessei em trabalhar esse viés e inclusive, encontrar pontos de contaminação, de influência do popular para o erudito, do erudito para o popular, que é uma constante. Até porque muita arte popular, às vezes, tem sacadas, tem conhecimentos, tem saberes que você identifica de uma forma até mais direta e imediata do que em muita produção erudita de ponta, né? E nessas investidas e nessas duas exposições, nós tivemos a oportunidade de inserir alguns artistas cearenses, entre eles o Descartes Gadelha, o Nino, que nós expusemos, ele já havia falecido, expusemos algumas obras de coleções, mas esteve presente também. Visitamos pessoalmente, descobrimos, além do que a gente já conhecia, outros herdeiros e sucessores do Manuel Graciano, além dele, o Francisco Cardoso, filho, Cícero, que mostra também que muito dessa produção espontânea, ela passa de pai para filhos, é uma característica muito interessante de uma expressão, de uma produção que merece mais atenção, inclusive do âmbito da arte dita erudita ou contemporânea. E todas as vezes em que foram colocadas obras de artistas, alguns deles, claro, artistas com características populares, ao lado de artistas mais eruditos, sempre essa produção popular se destacou, chamou atenção, e existe todo um universo de jovens que, com toda a distância, com todo talvez a falta de uma cena adequada, tem resistido, tem saído sempre que existem oportunidades para fora, sempre honrando a produção local. E tanto essa produção mais jovem, como artistas que têm esse histórico,
mereceriam uma atenção e uma condição de desenvolver o seu trabalho, de organizá-lo, de que houvesse uma reflexão. Mas eu acho que fica essa minha fala como uma espécie de uma introdução para que se pense, para que se reflita com mais propriedade sobre a arte cearense, a relação dela, a inserção dela no panorama da arte brasileira. No próximo bloco, Paulo Klein comenta seu Manifesto Neocontemporâneo e fala sobre a importância dos salões de arte.